Annyeonghaseyo tingos, meu nome é Miriam e hoje estarei falando sobre o meu top 10 de doramas de 2022. Mas, antes de tudo, quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like para muito mais novidades e se gostar do vídeo, compartilhe. Então, vem comigo conferir. Em 10º lugar, Meu Diário para a Liberdade. Meu Diário para a Liberdade é uma série de televisão sul-coreana, estrelada por Lee Min-ki, Kim Ji-yeon, Song Soo-kyu e Lee. Foi ao ar pela JTBC 9 de abril de 2029 de maio, com 16 episódios. Meu Diário para a Liberdade apresenta uma narrativa dramática e cheia de suspense. Exausto com a monotonia do dia a dia, 3 irmãos buscam ao lado de um homem misterioso escapar de suas vidas sem graça e encontrar a verdadeira felicidade. Com maestria, a obra consegue mesclar drama e suspense em sua narrativa. A série está disponível na Netflix. Em 9º lugar, Ghost Dog. É uma série de televisão sul-coreana também, estrelada por Ren, Kim Boon, Ui e Son Naru. A série gira em torno de 2 médicos de origem extremas e habilidades que se fundem em uma pessoa. Cha In-min é um cirurgião talentoso, mas extremamente arrogante. Embora seja um dos melhores em sua especialidade médica, ele é metido e indiferente. Porém, quando ele se depara com um estranho caso médico, sua vida acaba tendo uma reviravolta inesperada. A série está disponível no Viki. Em 8º lugar, Os Socorristas, The Fire Responders. The Fire Responders é uma série de televisão sul-coreana também, estrelada por Kim Ra-yeon, Son Ho-yeon e Gon So-gyun. Sua primeira temporada estreou na SBS em 12 de novembro de 2022, tendo o último episódio a ser exibido a 30 de dezembro de 2022, enquanto a segunda temporada está programada para ser lançada no segundo semestre de 2023. Sinopse: acompanha as operações conjuntas da Força Policial e o Corpo de Bombeiros, que juntos constroem uma narrativa emocionante. O detetive Jin resolve casos com sua excelente capacidade de entender cenas de crime, lê a mente de um criminoso e uma forte vontade de vencer. Enquanto o destemido bombeiro Bong pode até parecer um pouco frio por fora, mas é amigável com as pessoas ao seu redor e cuida bem das vítimas. Ele corre para os locais de incêndio sem hesitação, enquanto Song, uma empática paramédica, cura corações partidos enquanto trata de ferimentos, se juntando à dupla. Em 7º lugar, Big Mouth, o primeiro dorama feito por Lee Jong-suk depois que ele saiu do exército. Park Chan-woo trabalha como advogado com 10% de vitórias em seus casos. Ele é uma pessoa que fala muito e por isso é chamado de Big Mouth. Ele acaba envolvido em um caso de assassinato e de alguma forma é acusado de ser o gênio vigarista Big Mouth. Ele se encontra em uma situação de vida ou morte. Enquanto isso, Go-myeon é a esposa do Park Chan-woo e trabalha como enfermeira. Ela tem uma boa aparência e personalidade. Ela ajudou seu marido a virar advogado e auxiliando financeiramente, apoiando psicologicamente quando descobre que ele está sendo tratado como suspeito, tentando limpar seu nome. A série está disponível no Disney+ TV. Em 6º lugar, Little Woman. É uma série de televisão sul-coreana também, estrelada por Kim Go-eun, Nam Ji-yoon e Park Ji-woo, com 12 episódios. Com uma trama cheia de tensão e suspense, o drama As 3 Irmãs foi um grande destaque de 2022. As 3 irmãs, Oh In-joo, Nam Ji-yoon e Oh In-hee, cresceram sozinhas e na pobreza e têm suas vidas de ponta cabeça após se envolverem no caso de desaparecimento de 70 bilhões de wons. As jovens irmãs acabam no meio da conspiração com pessoas ricas e poderosas da Coreia do Sul. A série também está disponível na Netflix. Em 5º lugar, Business Proposal. É uma série de televisão de comédia romântica estrelada por Ah Yoon-sup, Kim So-jong, Kim Mi-kyun e So In-ah. Pretendente Surpresa foi um dos queridinhos do público graças à química do casal principal e do casal secundário. Baseado em um webtoon de mesmo nome, Business Proposal é um dos K-dramas queridinhos pelo público de 2022 e eu amei esse dorama. Nessa comédia romântica, Shin Ari concorda com o pedido de sua melhor amiga Jin-yeon
de se passar por ela em um encontro às cegas que foi arranjado pelo pai de Jin. Mas o que Shinari não esperava é que o pretendente fosse na verdade Kantemu, o CEO da sua empresa onde ela trabalha. A série está disponível na Netflix. Eita, Netflix! Em quarto lugar, Papel de Rainha. Situada em um período fictício da dinastia Joseon, a série lida com um método de educação de 1% superior para transformar os príncipes encrenqueiros que causam incômodo para a família real em príncipes adequados. Dentro do palácio existem príncipes problemáticos que só causam dores de cabeça para a família real e estão prestes a se tornarem príncipes herdeiros de verdade. A mãe deles, In Ayeon, é a esposa de um grande rei, mas em vez de ter uma aura de elegância e graça e temperamental, ela é uma rainha espinhosa, sensível e ela era uma pessoa serena, mas mudou pois as pessoas continuaram pressionando seus botões. Ela é uma rainha que, às vezes, abandona seu orgulho. Todos os dias de sua vida estão cheios de provações, mas ela resiste a todos pelo bem de seus filhos. A série, em seu horário de exibição, ficou em primeiro lugar em todos os episódios, sendo que, no último episódio, na Coreia teve 16,852% e em Seul ficou com 18,159% da audiência. A série está disponível na Netflix. Agora vamos para o top 3. Em terceiro lugar, Love Between Fire and Devil. É uma série de televisão chinesa baseada no romance do mesmo nome, escrito por Jiu Lu Feixiang, estrelado por Yu Shu-shin e Dylan Wang em papéis principais. O temível Lord Devil, Dong Feng-kim, Dylan Wang, uma vez forjou o caos absoluto no reino dos deuses, derrotando clãs inteiros e derrotando todos os seus inimigos à frente de seu temível exército de demônios. Mas uma guerreira acaba aprisionando ele durante milhares de anos. Uma das jovens do exército derrotado renasce como uma fada chamada Xiao Lanhuan Yushushin, muitos milhares de anos depois. Lord Devil há muito tempo foi amaldiçoado e aprisionado em uma torre mágica e permaneceu lá por milhares de anos. Mas quando, devido a um acidente, Xiao Lanhuan involuntariamente o liberta. Ele pensa que pode escapar. Ele acredita que tudo o que precisa fazer é sacrificar Xiao Lanhuan e estará livre para desencadear o caos novamente e conquistar o mundo conhecido. Porém, há uma reviravolta. No processo de se libertar, alguma mágica acontece e os dois acabam trocando de corpos. De repente, o temível Lorde está preso no corpo de uma pequena fadinha e Xiao Lanhuan encontra-se em uma posse de força sobre-humana. Em segundo lugar, uma advogada extraordinária, estrelada por Park Hyun-bin e Kang Tae-won, com 16 episódios e também está disponível na Netflix. Uma advogada extraordinária conta a história de Woo Young-woo, uma advogada com espectro do autismo que é criada por seu pai solteiro. Ela cresce com uma única amiga na escola, Doug Darami, uma garota excêntrica que a protege dos valentões da escola. Ela se forma como a melhor de sua turma da Faculdade de Direito na Universidade Nacional de Seul. Por causa da sua condição, ninguém a contrata. No entanto, através de uma conexão de seu pai, ela consegue seu primeiro emprego em Hambada, um grande escritório de advocacia de Seul. A inteligência e a memória fotográfica da advogada a ajudam a se tornar uma excelente advogada, pois ela é capaz de lembrar as leis e quase tudo que lê, vê ou ouve perfeitamente. Sendo diferente dos pares neurotípicos, sua maneira de comunicação é inicialmente vista pela maioria como estranha e sua forte inteligência emocional permanece desconhecida. Mas, à medida que a série avança, muitas das pessoas que ela conhece como seu advogado supervisor, Jung Myung-soo, sua colega de faculdade de Direito e colega Choi Soo-yeon e o funcionário de apoio jurídico Lee Jung-woo, ajustam-se a ela enquanto ela aprende seu ofício como advogada novata. Mas ela também encontra pessoas que têm preconceito contra ela e outras pessoas com deficiência. Muitos dos casos legais das séries envolvem questões jurídicas bem equilibradas e, às vezes, questões éticas difíceis. A abordagem da advogada Woo é muitas vezes única e ajuda a resolver casos de maneiras inesperadas.
Uma advogada extraordinária estabeleceu o recorde para as classificações mais altas da história da ENA. A série, em seu primeiro episódio, ocupou o 32º lugar. A partir do 4º episódio, a série comandou o primeiro lugar até o último episódio, que recebeu a aclamação do público com seu episódio final, registrando uma classificação nacional de 17,5%, tornando o 7º drama bem mais avaliado na história da televisão a cabo coreana e o 6º drama da televisão bem mais avaliado pelo número de espectadores. E em primeiríssimo lugar, Alchemy of Souls, Alquimia das Almas, estrelada por Lee Jae-hyuk, Jung So-mi, Woo Yo-jung e Han Mi-yeon. A série contém 20 episódios e tem 2 temporadas. A série retrata a história de jovens magos lidando com o céu e a terra. Situada em um país fictício chamado Daeoh, a série é sobre o amor e o crescimento de jovens magos enquanto eles superam seus destinos distorcidos devido ao feitiço proibido conhecido como Alquimia das Almas, que permite que as almas troquem de cor. A Alquimia das Almas segue a história de uma guerreira de elite chamada Naksu, cuja alma é acidentalmente presa dentro do corpo fraco de Mudok. Ela se envolve com Jang-hyuk, que é de uma família nobre, e se torna sua serva e mestre, que ensina Jang-hyuk suas habilidades enquanto os dois se apaixonam. Essa foi a minha lista, espero que tenham gostado. O que vocês acharam? Vocês concordam comigo ou discordam? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e quais foram o top 10 de vocês. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Annyeong, até a próxima. Annyeong!